R$ 10.000 em um mês vendendo canais de YouTube. Isso mesmo, esses são alguns prints de vendas que fiz pelo WhatsApp e Mercado Livre. E o melhor é que por enquanto poucas pessoas conhecem esse mercado. Se você quer saber como eu fiz e como você também pode estar fazendo sem investir R$ 1 em tráfego pago, clica no primeiro link da descrição e saiba mais. É engraçado que eu tava falando disso hoje no meu stories. A menina mandou mensagem assim, falando que ela tem uma filha menina e ela acabou de descobrir que tá grávida de um filho menino e está com medo desse novo mundo. Eu falei assim, você não tá com medo, você tá viciado em ter medo, você tá viciado em ser frágil. Porque como é que você tem medo de uma sensação dessa? Não é? E assim, se abre a caixinha de pergunta, até vi nos seus stories hoje, eu falei assim, é muito disso, as pessoas estão viciadas em sentir medo. Não é uma coisa real, mas ela busca manipular aquela emoção o tempo inteiro em troca de alguma recompensa. Tá? Como Ai, você enxerga o tadinha, medo? coitada. Então vamos dar o medo? Ou vamos dar, você agora você dá uma depois aqui, tá? Você conduz a gente. Respondo então, Então vai. como eu enxergo o medo. Mas Então onde você quer levar a gente? vamos dar uma pimentada aqui, porque essa cadeira aqui é mais confortável do que aquela ali. É porque quando a gente fala de educar emocionalmente as pessoas, vamos entender quem está assistindo ali, em geral, é o afegão médio. É aquele cara que a vida dele está acontecendo e ele não tem nada a ver, às vezes, com esse universo. É o empresário, é o vendedor, é a cabeleireira, é o cara do Uber, a vida está acontecendo. E muitas vezes o processo de democratização se perde numa popularização, às vezes pobre, do que a coisa realmente poderia ser. O que eu estou querendo dizer? O cara pega e fala, beleza, o afegão médio, vamos tirar o extremo, que é aquele cara que é adepto, que gosta dessa vibe, que é interessado pelo assunto. Aquele sujeito que a vida dele está acontecendo, ele tem problemas, ele tem dificuldades, ele precisa desenvolver a capacidade dele de lidar com as emoções, com medos, com as dificuldades. Então vamos entender que ele precisa aprender ali sobre inteligência emocional, dentre outras coisas. E quando de repente ele abre a internet, muitas vezes tem alguém vendendo uma ideia de inteligência emocional, é tipo assim, um ser pleno, que nada acontece na vida dele, sabe? Aquela vida que o cara olha e fala, bicho, na moral... Impossível. O afegão médio, na verdade, ele vira e fala, mano, nem fudendo. Com essas palavras. Com essas palavras, que Com eu falo, nem essas palavras. fudendo, aqui ó, menino chorando, cachorro latindo, boleto atrasado. A mulher gritando. A mulher gritando, carro Quebrado. com a prestação atrasada, não sei o que. Aí, tipo, beleza, como é que a gente empacota isso de modo que isso fique atraente e aplicável para o cidadão fora do desenvolvimento humano? É aquele cara que ele não é público, mas ele é alvo. Entende? Qual é a sua visão sobre isso? Como alcançar esse cara? Aquele cara que você sabe que precisa, mas às vezes ele não sabe que ele precisa. Você sabe, Elton, eu fui terapeuta, né, de consultório muito tempo. Nessa vida, uns 20 anos e várias outras reencarnações. Se você falar assim, por que você não é mais? Primeiro, outras vibes, eu adoro ir para a próxima. Mas sempre uma pergunta, eu fiz assim, por que esse desgraçado que paga essa grana toda, que está aqui, não assume o compromisso de mudança? Né? Porque a pessoa não muda. Olha que interessante, a pessoa não muda porque o pai quer. Você sabe disso. Quantos pais levam os filhos lá para vocês e você fala, pô, o que eu faço com esse pentelho? Jogo daqui, né? Mas mesmo, por exemplo, vamos pegar o sujeito tão alcoólatra, destruindo o casamento, perdendo dinheiro. Ele não muda porque quer. Ele muda quando ele assume um compromisso e tem um método. E principalmente se ele tem um mentor. Eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos, mas que eu falo para os meus filhos. Vamos imaginar, um dos filhos está passando por um estresse. Eu falo, filho, a orientação é a mesma de sempre, tá? Estudar mais que os outros, treinar mais que os outros, se comprometer mais que os outros e arruma um mentor. Por quê? Porque as pessoas não mudam porque elas querem. Elas mudam quando elas têm um comprometimento. Por quê? Porque as pessoas reagem emocionalmente por psiquismo, mas por neurotransmissor. O que acontece? As vesículas sinápticas, quando você anda por um circuito, elas ficam em maior número com membranas frágeis. Então, por exemplo, essa colaboradora da Fabi, as membranas frágeis do circuito de medo estão treinadas desde que
desde que ela tinha 1 mês de idade. Então, qualquer coisa faz ela... Dispara tudo junto. Dispara. Então, por exemplo, o sujeito que apanhava do pai, que o pai, você não tem que reagir. Acho que se alguém chega perto, ele já assusta, assim, já, né? Então, ele já está assustado. Ou briga. Então, qualquer coisa, ele briga. Então, é muito importante a disciplina para o sujeito segurar. Então, você tem que segurar. Por exemplo, eu sou um sujeito introvertido, mas eu aprendi a networkar. Por quê? Porque eu tinha um filho com paralisia cerebral, precisei ganhar dinheiro, precisei fazer palestra, e eu vi que se eu ficasse introvertido não dava. Mas férias, vocês nunca me veem jantar. Por quê? O jantar ideal é o jantar com a minha mulher, eu e a Cláudia. Então, eu não networko, mas eu pego meus neurônios e falo, tempo de networkar, tempo de ir para jantar. Então, se você acompanhar meus Instagram, você fala assim, nossa, o Roberto está lá com o pessoal do Gengue jantando. A partir de 2 anos atrás. Então, você tem que pegar seus neurônios, segurar, porque ele tende a reagir. Então, se a gente está treinando o vendedor, é muito simples. Você é reativo ou você é ativo? Então, Exato. Você reage ou você age? Então, por exemplo, às vezes alguém é mal educado com a gente no avião. Dá vontade de você dar uma dura no cara. Aí você fala assim, peraí, ele que vai decidir como que eu vou agir? Não, eu vou decidir como que eu vou agir. Né? Exato. Essa sabedoria. Qual que é a tua visão sobre a sua própria pergunta? A minha visão é que eu sempre preciso entender o seguinte, o afegão médio, ele tem sempre algumas opções. Só que ele sempre tem dificuldades com as próprias opções que ele tem. Então, por exemplo, o cara que está com problema no casamento, vamos para a vida real, vida prática, o que está acontecendo? Esse cara, às vezes, ele pensa em ir para a igreja, às vezes ele pensa em ir para o bar com os amigos, às vezes ele pensa em ir para o cabaré, às vezes ele pensa em fazer um curso, às vezes ele pensa em ler um livro. Tudo isso passa na cabeça dele. Ou pensa em não fazer nada. Ou não pensa em fazer nada, tá? Agora, como é que a gente pode fazer para que o conteúdo, esse universo do lado de cá, dentro da bolha, seja mais atraente para esse cara que o bar com os amigos, que o cabaré, às vezes que a igreja, às vezes que a droga. Acho que é essa iniciativa que os profissionais precisam ter. Eu preciso chegar primeiro na frente desse cara, ou se eu não der conta de chegar primeiro, a hora que eu chegar, eu preciso ser mais relevante, mais interessante para ele falar, peraí, isso eu não vi ainda. Deixa eu ouvir esses malucos e testar uma coisa. Qual é a vantagem do conteúdo, do produto do desenvolvimento humano? Que a experimentação dele é muito fácil. Você consegue ensinar uma coisinha pro cara e aí ele pega e fala, eu não entendi tudo que você me ensinou, mas eu guardei aquela uma coisa. E a vez que ele usar aquela uma coisa, ele vai falar, opa, peraí, foi diferente. Eu tive um problema no avião e ao invés do cara decidir como eu ia agir, eu decidi agir diferente, ignorando a intervenção ou a participação daquele cara na minha vida. Logo, sem perceber, eu assumi o controle e dessa vez foi diferente. Ou eu consegui me acalmar, ou eu consegui resolver o problema, alguma coisa. Então, o produto, a degustação do desenvolvimento humano, ela é muito fácil de oferecer. E às vezes a gente falha nisso. Não oferece uma coisa simples para o cara aplicar. Oferece uma aula complexa, romântica, aí o cara olha do lado de lá e fala, mano, você abraça a árvore, ou você tá falando isso porque você tá rico, ou coisa do tipo. Então, fica distante. Você sabe que essa é uma coisa que eu sempre falo. Tem uma frase que eu vi, eu não me lembro aonde, me perdoa se foi algum de vocês aí, mas foi algum livro que eu li, que o homem, ele não busca conhecimento, ele busca certeza. Eu acho que o homem, de forma geral, o cérebro, ele busca por certeza, é a necessidade da segurança, Total né? verdade. Total essa, né? Quando a pessoa está confusa, ela não compra. Exato. Não compra um amor, não compra Porque um falta passeio, certeza, né? E aí vem muito com o que você falou sobre, às vezes, a questão, às vezes a gente deposita muita coisa e aquilo afasta ele do resultado dele acreditar que é possível. Então, isso é uma das coisas que eu adoro fazer com as pessoas, assim, qual é a primeira pequena vitória que você pode ter hoje? Que é palpável, que você consegue, que você tem capacidade. Aí ele ganha a primeira certeza. Aí ele fala, interessante, acho que eu posso ir para minha segunda certeza. Aí ele arrisca mais uma nova coisa. E aí a soma de pequenas mudanças de comportamento, no geral, soma algo.